Olá, seja bem-vindo ao Tel MediaCast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Mais uma vez nós vamos falar a respeito de teologia, vida e fé para a glória do nosso Deus. Para participar da conversa de hoje, eu convidei aqui duas pessoas que são bem importantes e queridas para nós. O pastor Jonatas Miranda, que trabalha com a área de aconselhamento bíblico, é professor nessa área e, além de pastor, também leciona e exerce um ministério de aconselhamento bíblico. Jonatas, muito obrigado pela sua presença. Eu estou animado para a gente ouvir mais sobre o assunto de hoje. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E é uma alegria poder falar sobre esse tema tão importante para a vida da igreja e que pode abençoar tantas pessoas. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você e com a Juliana. Também está aqui conosco, o Jonatas já deu spoiler, né? É a Juliana Tomás de Aquino. Juliana é conselheira bíblica e exerce um ministério bem especial no ministério chamado Mente e Coração. Nós vamos falar hoje sobre aconselhar pessoas com a palavra de Deus, conduzir pessoas pelos caminhos das Escrituras. E eu quero começar pedindo para a Juliana, por favor, já explica para a gente o que é o Ministério Mente e Coração, como é que você chegou nesse ministério, depois a gente vai entrar no papo de aconselhamento bíblico. Tá, é um prazer também estar aqui com vocês hoje, né? Duas pessoas queridas, dois pastores queridos. E o Ministério Mente e Coração é um centro de aconselhamento e a gente tem uma página também, né? Com alguns posts, tratando bem assim de questões do comportamento humano à luz das Escrituras, problemas do comportamento humano à luz das Escrituras. Então a gente tem essa página, eu atendo pessoas semanalmente, então com horário marcado, tudo certinho, lá tem nossos contatos, né, quem quiser entrar em contato com a gente, fica à vontade. E é isso, né, é um serviço de atendimento realmente, de aconselhamento bíblico, que a gente tem para acompanhar pessoas nos seus problemas, nas suas questões diárias e tudo mais, é isso. Mente e Coração. Tem um site? mentecoração.com.br. Então, essa é a página que você falou. Vocês também têm Instagram, Facebook, essas coisas que todo mundo tem, por enquanto? Ainda não, porque a gente... Por enquanto, sou só eu atendendo ali, né? E o Jonatas me dá uma força, e às vezes eu grito socorro para ele, mas ele também é super ocupado. Então, a gente não quis mesmo expandir, porque por enquanto eu tô tendo que dizer não para algumas pessoas, ou fila de espera. Então, a gente está indo com calma, mas se Deus quiser, o nosso objetivo é expandindo mesmo, trazendo pessoas para trabalhar com a gente e tudo mais. Legal. Jonatas, além de contribuir, te salvar, te socorrer lá no Ministério Mente e Coração, é pastor de uma igreja aqui em São Paulo, mas, Jonatas, você também está exercendo na área de ensino também, especificamente em aconselhamento bíblico. Exato. Eu já estou aí estudando aconselhamento bíblico e praticando aconselhamento bíblico há uns 10 anos. Certo. Digo que é o carro-chefe do meu ministério, é o que eu amo fazer e creio que isso é essencial na vida do pastor, né? Ele precisa fazer isso. E de alguns anos para cá, desde 2014, eu comecei a me adentrar na vida acadêmica também para ensinar aconselhamento. Então eu concluí um mestrado e desde a conclusão do mestrado eu comecei a dar aula propriamente dito. Então eu dou aula hoje no EAD do Andrew Jumper, do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, um mês lá dando aula sobre aconselhamento e ajudo Juliana também, eles têm um curso, né, o Mente e Coração tem um curso de aconselhamento, então dei um módulo lá nesse curso e tenho ensinado alguns amigos, ajudado alguns amigos nas suas igrejas a produzir, né, vamos dizer assim, conselheiros, a treinar conselheiros e desenvolver o ministério na igreja local. Legal, ótimo. Ou seja, a gente começou de um jeito que eu já sei para onde a gente vai caminhar, que ok? Medo. Vocês me ajudaram muito. Mas vamos aos pormenores, assim, as coisas mais básicas. Juliana, você pode me dizer o que é aconselhamento bíblico? Tá. Bom, de forma bem assim, básica e bem, né, clara, o aconselhamento bíblico é acompanhar as pessoas, na minha leitura, nos seus problemas, nas suas aflições, à luz das Escrituras. Então, para mim, o aconselhamento bíblico é realmente, eu vou usar essa palavra, eu sei que é polêmica, é um tipo de terapia. Na verdade, para mim, é a terapia verdadeira. Então, é você acompanhar a pessoa
nas suas dificuldades, mas sempre conduzindo à luz das Escrituras. O que a Bíblia tem a dizer a respeito dos problemas, né, das questões do dia a dia? Então, é isso. Certo. Então, aí eu uso esse termo, não sei se, né, eu não falei ainda, mas eu sou formada em psicologia, né? Ok. Então, mas eu saí da área da psicologia, entreguei meu CRP para ser conselheira bíblica, mas uma conselheira bíblica que vai acompanhar semanalmente com o horário marcado os seus aconselhandos, né? Então, é mais ou menos por aí. Por que então, como disse a Juliana, Jonatas, para terapia, por esse encontro, como é que se usa a Bíblia para isso? É igual estar fazendo um estudo bíblico, uma devocional? É igual eu que sou pastor preparo o sermão? Ou seja, qual é a mentalidade ou talvez até metodologia que um conselheiro bíblico adota para usar a Bíblia nessa área de aconselhamento? Ok. Quando a gente olha na aplicação da Escritura, né, a gente está fazendo esse processo de pregação individualizada. Então, dentro do aconselhamento, a gente vai aplicar a teologia, aplicar a Escritura de maneira individualizada ao problema, ao pecado, à situação que a pessoa está enfrentando. Então, para isso, o conselheiro ele precisa conhecer a Escritura, ele precisa se emaranhar, né, na Sagrada Escritura para sair e saltar dela os temas que ele está lidando. Então, um conselheiro que não conhece, não se aprofunda nas Escrituras, a tendência é que ele caminhe para um aspecto humanista apenas, e não bibliocêntrico, né? Vamos dizer assim, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas criei agora. Olha, então, já registre. Pessoal, anota aí, ok? Se alguém falar bibliocêntrico, vai ter que tratar dos royalties com Jonatas. Então, quando a gente olha para essa perspectiva, ele vai olhar a situação. Então, quando estamos diante de alguém que precisa de ajuda, nós vamos ouvir aquela pessoa. Dentro do aconselhamento nós chamamos de coleta de dados, fazemos toda a coleta de dados e depois a gente vai identificar os temas que precisam ser tratados e eu vou recorrer à Escritura, e eu vou olhar para a Escritura e falar assim, ok, onde que a Escritura trata sobre esse tema? Então, por exemplo, quando a gente lida com um dos casos mais comuns, né, uma pessoa ansiosa que luta contra a ansiedade, eu vou ouvir aquela pessoa e conhecendo a Escritura, a minha cabeça vai para onde? Vai para Mateus 6, vai para Filipenses 4, vai para 1 Pedro 5. Então você consegue ali olhar e falar o que a Bíblia fala sobre isso. Então o conselheiro ele precisa ter essa disposição de cavar na Escritura o que a Escritura fala sobre aquele tema específico. É diferente da pregação, porque a pregação você traz a Escritura de maneira ampla, e você é mais especialista nisso do que eu, então pode me corrigir, você traz isso de maneira ampla. Vamos preparar aqui, fazer umas anotações. E você faz aplicações gerais, algumas específicas relacionadas ao texto, mas o seu objetivo é atingir um público que está te ouvindo. Sim, quando a gente está pregando, a gente tem, vamos supor, 50 pessoas naquele domingo na igreja, no culto, ouvindo aquela exposição, e você não está ouvindo primeiro o problema, o dilema semanal de cada um para fazer cada aplicação. Então você pega as verdades do texto e faz aplicações que são para a igreja como um todo. Isso. E no aconselhamento eu faço isso de maneira individualizada, com o problema específico que a pessoa traz e me apresenta. E eu sempre, quando falo sobre aconselhamento, algumas precauções precisam ser tomadas. Então, por exemplo, o aconselhamento para ser bíblico não significa que eu preciso necessariamente ler um texto bíblico em todo o meu encontro. Outro ponto importante, né? Eu vou pegar algumas regras de interpretação que vêm da pregação, vêm da homilética, da hermenêutica. Eu preciso ter essas regras de interpretação da Escritura, não tirar texto fora do seu contexto, entender o todo, olhar para a metanarrativa como um todo, da Escritura como um todo. E eu preciso tomar cuidado que geralmente as pessoas acham que aconselhamento bíblico é você pegar a Escritura salteada e falar assim, ok, a pessoa está passando por um momento difícil na vida. Lê o Salmo 23:1.
o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu começo a usar a Bíblia como caixinha de promessa, né? Até algumas isso não versões, é aconselhamento bíblico. Existem algumas Bíblias que são que são vendidas, né? Que você encontra, por exemplo, textos para ler quando tiver na seguinte situação. Isso pode ajudar sim. a você ter uma ideia do tema. Mas você precisa conferir, porque às vezes o texto está fora do contexto. Isso é verdade. Então você precisa ir lá, olhar. Então você ter o termo acho que é léxico. Não é isso? Um léxico temático ajuda a você. Mas você precisa conhecer o todo daquela passagem, a aplicação daquela passagem, para que você não desvirtue a escritura. Isso é muito importante, né, Jonas? Só pegando o gancho aqui, porque eu não sou teóloga, né? Não sou formada. Estou buscando agora uma formação lá no Andrew Jumper, né? Estou fazendo teologia bíblica. Mas, assim, isso é muito importante. Para a gente ser um conselheiro bíblico, você precisa conhecer muito as escrituras, né? E aí, uma das coisas que eu sempre falo, que é assim, tem que ter uma supervisão pastoral. Tem que ter, para quem não é teólogo, né, teóloga, tem que ter uma supervisão pastoral. Eu tenho a bênção de ser casado com um doutor em teologia. Então, assim, a gente debate muito, eu e o João, né? Eu levo muito questões para ele. Então, eu falo, olha, eu usei esse texto hoje, é isso mesmo, dentro do contexto. Ele me ajuda demais nessa parte bem técnica mesmo, de supervisão. Eu digo que ele é meu supervisor, né? Então, eu falo que isso é muito importante, né? E, lógico, né, eu tenho todo aí um tempo estudando com ele, né? Ouvindo ele semanalmente, as pregações e tal, mas eu tenho a bênção de ter um pastor firme e tal, e estou fazendo o curso. Mas isso é fundamental. Eu falo isso até por não ser pastora, né, não ser teóloga, eu falo, para quem tem interesse em ser conselheiro bíblico e não tem essa formação, tem que buscar essa formação, que é a base, né, a base de tudo. Então, isso é fundamental. E, além disso, uma das coisas que você falou que é interessante, nós temos um dos nossos podcasts que já está no ar, quem está nos ouvindo pode procurá-lo nas plataformas de áudio, foi com um irmão, um pastor e um psiquiatra que eles coordenam um ministério chamado Vida Pura. Eles fazem um trabalho de aconselhamento, principalmente pessoas que estão viciadas em pornografia. E um dos pontos do ministério dele é que as pessoas não podem vir sem que o pastor daquela pessoa esteja ciente de que ele está passando por aquele programa e sem que haja um acompanhamento junto, ou seja, eles aconselhando, tratando e o pastor orientando. Você falou sobre isso, olha, você tem o auxílio de um pastor e no seu caso, o seu marido, né? Nosso querido João Paulo Tomás de Aquino, né? Se você quiser também, tem que estar nos ouvindo, tem bons programas com o João Paulo que já estão no Telm. E que foi meu professor de exegese no seminário. Então pronto, tá ótimo. A base exegética aqui tá... Mas uma coisa que você falou é importante, vocês lidam sempre dessa forma. Os conselheiros bíblicos são orientados a sempre estarem ligados a uma igreja local, a uma direção do pastor, dos presbíteros da igreja local. Como é que funciona isso? Ou tem uma forma também de simplesmente a pessoa chegar sem conhecimento de pastor e começar a se aconselhar com você? Como é que funciona essa parte? Então, você diz das pessoas que vêm até mim, se o pastor está sabendo. Exato. Então, como é que é a relação... Na verdade, principalmente, qual é a sua relação de conselheiro, dos conselheiros bíblicos? Porque você... Vamos lá, eu estou embolando a fala aqui. Quando a gente fala mais rápido do que pensa, então tem que pensar um pouquinho melhor. Você deixou claro que você tem a bênção de ser acompanhada, orientada pelo João Paulo, que é seu marido e até biblicamente é pastor também da sua casa e da sua igreja. O trabalho de aconselhamento bíblico, essa corrente de aconselhamento bíblico, ela deve estar sempre ligada à atividade do conselheiro e do pastor? Então, eu creio que sim. Tá? Eu creio que sim. Foi até uma polêmica quando eu comecei o Mente e Coração, porque comecei o Mente e Coração de uma forma desvinculada de igreja, né? Assim, e foi uma polêmica porque eu trabalho como conselheira bíblica, então eu larguei a psicologia para viver de aconselhamento bíblico. Então eu atendo pessoas, eu cobro, né? Eu atendo gratuitamente também, mas eu atendo para quem pode pagar, eu cobro e tudo mais. Mas eu sempre falo, o ideal é que seja sempre vinculado a uma igreja. O ideal, pastor, é que assim,
cada igreja tenha um centro de aconselhamento bíblico. E as pessoas que estão ali trabalhando integralmente, que elas recebam, que elas vão viver daquilo. Então, elas vão estudar o tempo todo, elas vão estar ali, né, se esforçando, atendendo semanalmente as pessoas e tudo mais. Então, que elas vivam daquilo como os músicos, por exemplo, que vivem da música e tudo mais, né? Até desmistificando um pouco isso, o próprio pessoal do Ministério Vida Pura teve aqui, alguém perguntou, mas vocês vendem os livros e cobram. Então, aí o pastor Felipe, cara fera demais, ele falou assim, é óbvio, eu escrevo os livros, dou aconselhamento, faço meu trabalho, dedico meu tempo, eu tenho minha família para sustentar. Isso. Eu sou um arrimo de família e tal. Aí ele até fala bem duro no contexto dele, fala assim, o viciado em pornografia gasta o dinheiro dele em qualquer porcaria. Depois reclama na área de orientação e aconselhamento. E de uma forma bem específica o pastor, o conselheiro, o missionário, o músico, que vivem dedicados integralmente à vida da igreja e a serviço do reino, também são merecedores do seu sustento, né, do cuidado. Dignos do seu salário. Dignos do seu salário. Isso. Então, assim, eu acho, né, assim, que, e biblicamente pensando, eu acho que todo conselheiro tem que estar ligado a uma igreja, a um pastor, prestando contas e recebendo realmente essa supervisão e tal. E cada igreja deveria ter uma clínica de aconselhamento bíblico. Essa é a minha visão. Mas isso seria o ideal. Por isso que eu comecei alguma coisa sozinha. Lógico, eu tenho o meu supervisor ali do meu lado 24 horas, né? Com quem eu posso contar. Mas assim, esse seria o ideal. O ideal seria que eu não tivesse começado Mente e Coração sozinha. Começado com uma igreja, realmente numa clínica dentro de uma igreja. Mas eu não vou ficar esperando o ideal. Eu me formei em 2007 na psicologia, fiz a pós-graduação também na área da psicologia e fiquei esperando até 2019, foi quando eu abri, né? Então, mais de 10 anos esperando para ver o que ia acontecer e tal. Quando eu falei, não, eu vou seguir essa profissão, né? Lógico, eu vou fazer com consciência, mas eu não vou ficar esperando o ideal acontecer, eu vou trabalhar com o que eu tenho de real. Mas eu sei que tem críticas nesse sentido, porque realmente eu também acho que tem que ser feito vinculado a uma igreja. Agora, pensando na pergunta que você fez, já do outro lado, se eu atendo uma pessoa, ela vai preencher um formulário e nesse formulário vai estar escrito, você me permite entrar em contato com o seu pastor? Por quê? Porque eu tenho o meu pastor que me orienta no meu trabalho, mas eu preciso do pastor da pessoa, tendo ciência de que ela está buscando aconselhamento. Tem situações, por exemplo, que é um caso de disciplina, e eu preciso que ela me permita conversar com o pastor dela. É claro que tudo isso vai ser conversado, vai ser com a permissão dela e tudo mais, né? Porque tem o sigilo, tudo mais. Eu passo um contratinho, no contrato tem o sigilo, mas eu peço que ela me permita conversar com o pastor dela. E normalmente as pessoas permitem, né? Então, assim, é muito tranquilo nesse sentido, né? É claro que eu não vou falar o que a pessoa vai me contar, mas eu vou falar aquilo, vou perguntar para o pastor dela, quem é essa pessoa? Como que ela é na igreja? Qual é a frequência dela? É isso mesmo, né? Há um encorajamento também do conselheiro de falar assim, procure seu pastor, abra seu coração. Sim. Isso precisa ser tratado, né? Sim. O pastor é assim, ele tem que estar muito presente em tudo, né? E a gente realmente, eu encorajo a pessoa que converse com o pastor dela e tudo. Geralmente, graças a Deus, a maioria das pessoas que vêm para mim já falaram com o pastor. Às vezes foi até o pastor que encorajou me procurar. Ótimo. Então, no geral, eu nunca tive nenhum problema nesse sentido. Mas eu creio que tem que ser vinculado à igreja. Mas isso seria no ideal. Toda igreja tem uma clínica, gente, como é nos Estados Unidos, assim. Toda igreja tem uma clínica de aconselhamento bíblico. É lindo. Por enquanto, no Brasil, a gente está engatinhando. Isso não é possível. Mas o dia que alguém me convidar para cuidar dessa área na igreja, me contratar, opa, tô dentro. Eu largo mente e coração e vou para lá. Então, assim, porque eu realmente creio nisso. Mas, por enquanto, eu estou trabalhando com o real, com aquilo que é possível. E se eu puder complementar, eu concordo plenamente com a Juliana. Eu creio que a última fala dela é importante frisar. No Brasil ainda está começando esse movimento de aconselhamento bíblico. Então, infelizmente, não é uma realidade que nós vemos em toda a igreja. A realidade que nós vemos em toda a igreja é, você tem algum problema de ordem emocional, de ordem comportamental? Procura fora da igreja a resolução do seu problema. Procura teorias fora da igreja, fora da escritura para a resolução do seu problema. Porque essa é a escola
de formação de quase todos os pastores, entende? Então, como está começando, o ideal e o real, ele precisa ser ponderado na balança para que possa, então, ser desenvolvido, né? Até mesmo, Jonatas, existe uma linguagem muito comum nas igrejas evangélicas, quando as pessoas querem dizer e determinar que até certo ponto é a área do pastor. Chegou nisso, não, Jonatas, você é pastor, você não é dessa área, você não pode adentrar. Então, esse tipo de aconselhamento, e como vocês estão falando, né, pessoa ansiosa, problemas pais e filhos, relação conjugal, pornografia, ou seja, filhos, vícios. São várias das áreas que são problemas de conduta humana, lutas do coração. E a Bíblia tem as respostas claras para isso. Você já passou por isso, Jonas? A pessoa falou assim, não, ok, pastor, beleza, você até aqui você pode andar, mas o resto não é sua área, seu métier. Sim, muito. Isso é interessantíssimo, porque assim, se a gente for parar para pensar, todas as nossas questões de comportamento, ou elas são a favor ou contra Deus. Não existe coluna do meio. Não é nem a favor nem contra. A neutralidade. Não existe, né? E aí, quem que pode ajudar? É a palavra, entendeu? É a Bíblia que pode ajudar a pessoa em qualquer coisa. Já teve gente me procurando, falando, olha, mas o caso dessa pessoa é muito complicado, Você atende? Eu falei, eu atendo qualquer pessoa, só não atendo se eu não tenho horário. Não existe isso. Por quê? Porque a questão não está em mim, não está no meu conhecimento, não está naquilo que... Está na palavra e no poder... É sobrenatural. Então, o aconselhamento bíblico, ele tem essa parte sobrenatural, que não está na gente. Então, eu oro para atender as pessoas. Teve vezes de eu terminar atendimento assim, e na hora parar e orar, falar assim, obrigado, porque foi o Senhor. Sempre é, mas dessa vez ficou claro para mim, assim, foi o Senhor, assim, situações extremamente complicadas, muito difíceis, né? E assim, de eu ver assim, o Espírito Santo na hora me mandando um texto, uma palavra, alguma coisa assim, que foi... A pessoa falou, uau, nunca tinha ouvido isso. Esse é um grande privilégio, né? Eu lembro a época que eu estava me dedicando exclusivamente ao ministério da igreja local, e eu sempre compartilhava isso com a minha esposa, que também chama Juliana, né? Eu falava assim, chegava em casa e falava assim, Ju, como é impressionante, a gente tira aquele tempo de visitação, e o tempo de visitação é o tempo de orientação, de pastoreio, de aconselhamento. E eu falei assim, as coisas vão surgindo. E o pastor, às vezes, quando tira uma tarde de visitação, você faz umas 3, 4, né? E ele falou depende, assim, se não mora em São Paulo. Se São Paulo, só se for num bairro, assim, todo mundo mora no mesmo quarteirão, né? Tem que esquematizar bem. Não, lá em BH dava certo. Mas, e eu falava assim, é impressionante como cada dilema, cada problema, o Senhor nos traz à memória a sua palavra. A gente chega no texto certo e a gente percebe como o Espírito Santo incomoda a pessoa, como isso leva a arrependimento, a meditar naquilo ali. O que você está falando sobrenatural não é mero misticismo. Não. É a certeza que o aconselhamento, ele vem da palavra, então ele vem de Deus, né? Isso. E é muito interessante que às vezes, e já aconteceu isso comigo, né? Assim, a gente tem que ter muita fé. Né? Porque às vezes a palavra ela vai falar de coisas simples, né? E ela vai falar, olha, não andeis ansiosos, mas antes, né, coloque diante do Senhor em petição, ações de graças e não sei o quê. É simples, gente, isso é simples. Então você, primeiro o conselheiro precisa ter fé que aquilo realmente vai dar certo. E aí você passa para a pessoa. E quando você passa para a pessoa e aquilo dá muito certo na vida dela, você fala assim, uau, tá vendo? A palavra de Deus, ela é simples, é fé, né? Se eu falasse para a pessoa, vai no Monte Everest, pula de um pé só e faz isso com a sua ansiedade, porque lá tem algumas partículas que trabalham na nossa ansiedade, enfim, né? A pessoa iria fazer. E às vezes a coisa simples, falta fé para o conselheiro e falta fé para quem está ouvindo. Mas se a pessoa crer e colocar em prática, realmente Deus age através daquilo, porque a palavra de Deus ela é simples, porque é fé, né? Como aquele que teve que 7 vezes mergulhar num rio, que ele falou, vamos mergulhar no rio? Vai lá e faz, né? Você não tem nada a perder. Ele foi, fez e saiu curado, né? O leproso. Então, assim, essa é a ideia no aconselhamento bíblico. Às vezes, a gente fica esperando coisas muito maravilhosas demais. E às vezes, por exemplo, um dia desse eu li um artigo sobre gratidão. Uma pesquisa que fizeram na Universidade de Indiana sobre gratidão para trabalhar com ansiosos e depressivos. Então, eles pegaram uma amostra de pessoas e, assim,
Para metade da amostra, eles colocaram para fazer cartinhas de gratidão durante tantos meses, 3 meses, eu acho. E a outra metade não fez isso. Depois, juntou todo mundo num salão, passaram um filme de gratidão e colocaram eletrodos na cabeça das pessoas, tanto da amostra que tinha feito essas cartinhas de gratidão, quanto da que não tinha feito. E a amostra que tinha feito essas cartinhas de gratidão, a parte do cérebro de gratidão, de reconhecimento, de alegria e tal, funcionou muito mais enquanto assistia o vídeo do que para aqueles que não fizeram. Não fizeram as cartas. Gente, a Bíblia fala para a gente ser grato em todas as horas, por todas as coisas. Isso é uma coisa simples. Mas vem uma universidade, faz um estudo desse, que dá um baita resultado para quem é ansioso e depressivo, e a gente fala, uau, a universidade X. Mas a Bíblia já falava. O quanto a gratidão é poderosa e o quanto ela muda muita coisa. Então, são essas coisas que nós, conselheiros, precisamos trabalhar fé em nós, para então passar para os nossos aconselhandos que a palavra de Deus, ela é simples, mas ela é poderosa, se colocada em prática. Sem dúvida. Então, Nós estamos falando muito sobre ter fé e tal, mas no aconselhamento bíblico vocês também lidam com pessoas que não são crentes? Isso acontece? Ou só cristãos procuram conselheiros bíblicos? Boa pergunta. Eu vou dizer que eu sou de uma linha um pouco mais um pouquinho mais radical em alguns sentidos do aconselhamento bíblico. E eu vou dizer para você que eu não consigo fazer aconselhamento bíblico com um cristão. Por quê? Porque eu parto do pressuposto básico de que não sou eu que faço aconselhamento, mas é a ação do Espírito Santo na vida dele que vai levá-lo a uma mudança real e radical de vida. Então, quando eu olho para um não cristão, o que eu faço? Eu já atendi não cristãos, já aconselhei não cristãos, mas eu sempre tenho como ideia básica que para ele eu preciso sempre pregar o evangelho de maneira clara e objetiva para que ele possa entender que as mudanças não são apenas mudanças comportamentais, mudanças apenas externas, exteriores. Mas ele precisa reconhecer que Cristo é o único que pode mudá-lo de maneira integral e o Espírito Santo é o único que pode trabalhar no coração dele para que ele possa então ter uma mudança real. Senão se torna paliativo. Então eu coloco assim, o não crente, eu vou lidar com o evangelismo, vou trabalhar o coração dele pregando o evangelho, e o cristão eu vou desenvolver o aconselhamento bíblico aplicando as verdades da Escritura e nesse processo maior e mais amplo da ação lidando o coração. Então eu faria essa distinção em atender os dois grupos, mas sim, eu atendo o não cristão e ele já vai com as cartas todas na mesa. E muitas vezes alguns já vieram pensando assim, vou lá, né? Vai ser uma terapia como as demais, eu vou ter alguém lá, vou sentar no divanzinho, vai só me ouvir e tal, e eu já coloco a carta na mesa e falo assim, ok, você não está procurando um terapeuta secular, você não está procurando alguém que defende uma linha humanista de cuidado da alma, que seriam as linhas das psicologias, né? Mas está procurando alguém que vai aplicar a Bíblia. E eu faço isso com não crente e faço isso com cristão. Então você precisa ter esse pressuposto claro, né? Ou seja, é importante ter um cuidado e uma transparência também. Exato. Para não usar um aconselhamento que de repente a pessoa só olha, ela esquece do bíblico cristão, ela só escreve aconselhamento, e aí a gente querer até mesmo colocar uma armadilha para a pessoa, né? Eu vou cuidando aqui até que um dia ela vai converter. Vai descobrir. Quando a pessoa chega, marco zero. Eu sempre faço no marco zero. Como eu sou formada em psicologia, muitas pessoas vêm achando que eu sou psicóloga, né? Até porque vem de indicação de alguém e tal, e elas vêm me tratando como psicóloga e tal. E aí o que eu faço? A primeira sessão ela é sempre gratuita, porque eu quero ter certeza de que a pessoa vai entender que, apesar da minha formação, eu não atuo como psicóloga, eu atuo como conselheira. E no meu contrato está dizendo isso, que a pessoa está ciente disso, que eu sou conselheira bíblica e não psicóloga, né? Então, assim, já vieram algumas pessoas para mim que não eram cristãs, né? E eu as atendi. Teve um caso que foi até curioso, né? Eu vi que a coisa estava indo bem, eu falei, gente, essa pessoa vai se converter.
ou converteu, né? Enfim, aquela empolgação, né? Às vezes até meio ingênuo. Eu falei, não vou cobrar mais, porque eu não quero participar desse negócio aí, sem cobrar, quero que ela não tenha nenhum motivo para desistir, não quero empecilhos e tudo mais. Parei de cobrar, falei para ela que não ia cobrar mais, que estava, né, querendo realmente fazer isso por ela e tal. Era uma pessoa que podia pagar tranquilamente, mas eu não queria mais colocar nenhum empecilho, né? E ela começou super empolgada, e eu falei, uau, né? Que beleza e tal. Aí foi indo, a gente com 6 meses juntas. Depois, do meio pra frente, voltou tudo a estaca zero, voltou a fazer as mesmas coisas, aí para os mesmos lugares, parecia que não tinha entendido nada. Eu falei, bom, senhor, o senhor sabe. Aí fiz, né, terminei, dei o fechamento e tal, e Deus é que sabe, né, não sei, um dia pode ser que realmente essa semente lançada foi, né, mas é isso que ele falou, eu prego o evangelho no começo, né, não vou pregar toda a sessão, mas eu prego o evangelho, assim, tenho certeza de que foi, né, entendida essa parte e tal, e vou tratar as questões que ela me traz à luz das Escrituras. E à medida que eu vou tratando à luz das Escrituras, eu também vou falando de Cristo e tudo mais. Né? Então, é assim que eu faço. E dessa vez foi muito curiosa, porque parecia que ia para um lado e foi, sei lá, Deus é que sabe, né? Quando eu vejo não cristão, a tendência dele abandonar o barco num período rápido é muito maior. Porque como conselheiro bíblico, né, como conselheiros bíblicos, o nosso objetivo é chegar ao coração sempre. Então, não é como uma terapia comum que vai ficar ali naquela superficialidade comportamental, cognitiva e algo do gênero. Não, eu quero chegar ao coração, eu quero chegar à raiz do problema. Então, a pessoa ela começa a ficar arredia no aconselhamento, até o momento que ela some, ou ela fala, olha, não, tudo bem, agradeço, tal, não é... E isso vai acontecer com cristãos também. Isso também vai acontecer com cristãos. E já aconselhei cristãos, membros de igreja, que não eram cristãos. Porque daqui a pouco... Ficou nítido, né? Fica nítido essa... Que a pessoa vai compartilhando também das convicções dela, das verdades, de como ela vê o mundo. Mas não tem nada a ver com a Bíblia. Exato. Né? Então, assim, é complicado. Jonatas, eu estou pensando um negócio aqui, porque por causa da presença da Juliana aqui conosco, que eu estou lembrando muito, obviamente, de coisas particulares, e especificamente da minha mãe. Minha mãe nunca fez um curso de aconselhamento, ela nunca foi uma conselheira bíblica oficial, mas, por exemplo, no início do meu ministério, eu era solteiro. Então, eu pisava bem em ovos de fazer encontros de aconselhamento e gabinete pastoral com irmãs em Cristo, né? Só eu, principalmente irmãs solteiras. Quando era irmã casada, normalmente eu chamava o marido para vir junto, né? É o trabalho que eu fazia assim. Então, às vezes apareciam algumas irmãs que queriam fazer aconselhamento e eu não tinha dúvida. Eu falei assim, olha, eu queria que você fosse conversar com a minha mãe. E ela era diretora de uma escola de enfermagem, ela marcava lá no escritório dela mesmo, e eu lembro de uma irmã que falou assim, olha, alguém me recomendou você me recomendou sua mãe. Amei sua mãe, eu não preciso mais falar com você. Eu falei assim, ótimo, continue. Mas, Jonatas, como é importante, principalmente para nós que somos pastores, perceber nesse ministério do aconselhamento a presença das mulheres. Sim. E como responde a palavra até mesmo do apóstolo Paulo, de mulheres maduras na fé, que têm caminhado com Cristo, aconselhando outras mulheres. Sim. Como você tem visto essa importância no seio da igreja e no seu ministério também como pastor? Ok. Eu criei o hábito, desde cedo, comecei a prática do aconselhamento também solteiro, comecei o ministério pastoral ainda solteiro. Depois de, eu acho que 2 anos de ordenado, 3, que eu me casei. Graças a Deus por isso, Deus né? foi gracioso. Graças a Deus por nossas esposas. E porque pastor solteiro, existem pastores solteiros, que o Senhor os usa, né? Mas a minha esposa que tinha uma frase, né? Pastor solteiro é fria. Eu falei, graças a Deus ela me resgatou disso. Então, assim, eu também tinha essas mesmas preocupações e evitava muito, ainda quando não tinha alguém para me ajudar. O que eu fiz com o passar dos anos foi, assim que eu me casei, fui ambientando a minha esposa também na área de aconselhamento, né, dando a ela literatura, supervisionando, e fiz cursos com ela para ela poder entender o que era o que eu fazia e para que ela pudesse me ajudar e me auxiliar.
2018, eu dei um curso na minha igreja. E neste curso surgiram 3 mulheres, destacaram-se no meio da igreja e que hoje me ajudam. Então eu as treinei e hoje eu supervisiono. E graças a Deus, há 1 ano, 2 anos, surgiu Juliana também. E eu brinco muito assim, eu falo assim, quando vem uma mulher solteira, eu vou, ou solteira, ou uma mulher casada, que eu não vou conseguir fazer esse aconselhamento junto com a minha esposa, ou com a minha esposa não consegue, ou uma dessas... É Juliana. Eu já passo o contato da Juliana. Falo, olha, a Juliana ela atende mulheres, vai ser mais eficaz do que o Jonatas. E dependendo do tema também, porque às vezes é um tema estritamente ligado à mulher. Eu vou mudar o nome, eu vou mudar o tema do programa agora. Vai chamar Providência Divina. Providência né? Divina. Providência Divina. Para quem está nos ouvindo, eu vou explicar isso. Um dos nossos amigos queridos aqui do Theo Media Cast, já esteve aqui conosco, é o reverendo Jonatas Abdias. Pastor Jonatas, ele é conselheiro bíblico, trabalha numa corrente chamada Aconselhamento Redentivo e tal. E ele é amigo de todos nós Sim. aqui. Eu tinha marcado com ele e ele infelizmente não pôde vir. Aí eu mandei a mensagem para Juliana, olha Juliana, nós vamos fazer o programa, mas não é mais com o Jonatas Abdias, é com o Jonatas Miranda. Aí ela falou assim, não, mas ele é meu amigo querido, então tá deixando isso bem claro. E temos caminhado muito bem juntos. Eu vou até voltar numa pergunta lá atrás, que você falou como eu lido com, você vai até aqui e aqui você não vai. Eu confesso aqui publicamente, já confessei isso publicamente em outros lugares, que em algumas situações eu falei, ok, eu não sou psicólogo, a pessoa cria barreiras, mas eu também não falo que a Juliana é conselheira bíblica. Eu passo o número da Juliana e falo assim, procura a Juliana. Aí a pessoa vai lá no Mente e Coração, olha a formação da Juliana, ok, vou lá. Aí eu já ouvi de 1 ou 2 mulheres, elas voltam e falam assim, mas pastor, fui lá, só apanhei elas. Ela ia falar a mesma coisa que o senhor ia falar. Eu falei, então, eu queria ouvir, queria te ensinar que o limite não está na profissão, na educação, na formação. É a visão das escrituras. Eu faço isso. Então, assim, isso tem me ajudado muito. Então, eu olho e falo assim, hoje mesmo, já passei o contato da Juliana para outra pessoa. Por quê? Porque eu entendo a minha limitação nesse aspecto, como homem, de entender algumas situações do universo feminino e aplicações da escritura à realidade de uma mulher. Mas houve várias situações também que a Juliana me ligou e falou, olha, pastor, vamos conversar nesse mesmo quadro, né, que ela citou antes, e ela fala assim, pastor, eu acho que o senhor precisa chegar perto do casal, porque talvez vai funcionar bem ali a sua figura masculina com o casal. E casou, foi super bênção, foi bênção. Então, assim, eu creio que no mundo ideal, cada igreja tendo o seu núcleo de aconselhamento, você vai ter essa diversidade. E você vai ter pessoas que você então vai encaminhar. Olha, você é mulher, esse problema? Fala com aquela fulana. Fala com ciclana. Você é homem e está tendo esse problema? Talvez aquele lá pode te ajudar mais fácil e vai ter mais empatia. Então, como conselheiros, a gente precisa ter essa sensibilidade de não falar assim, ok, vem cá que eu mato tudo no peito e vou para jogo. E eu acho, não sei, vocês podem me corrigir, né? São 2 pastores, né? Mas eu acho que uma das limitações também é o tempo, né? Porque assim, eu só faço isso. Eu só sou conselheira. E assim, eu gasto bastante tempo, eu atendo às vezes 10 pessoas num dia, né? Porque eu tenho um tempo. Então, são 50 minutos. Porque os 10 minutinhos, para eu entrar na outra sessão, é para eu fazer o fechamento, para eu mandar uma mensagem, mandar um livro que eu quero que a pessoa compre. Então, são 50 minutos, mais esses 10 minutos para fazer essas coisas e fecho 1 hora. E atendo, às vezes, 10 pessoas num dia. E assim, eu termino exausta, esgotada, né? Eu já até conversei com você, tem gente que eu atendo que eu fico com dor de cabeça, e não é pela pessoa, são pessoas queridas, a gente pega muito carinho, né? Muito carinho, né? Eu choro em sessão, né? Assim, eu pego muito carinho, isso é bom, né? Que é diferente da psicologia, eu posso chorar com os que choram. E a empatia é importante, né? Ter compaixão. Você falou a palavra certa, compaixão. Como exercer um ministério bíblico cristão, sem compaixão. Isso. Então, assim, mas eu termino às vezes com dor de cabeça, justamente por isso eu falo, gente, que situação difícil. Como essa pessoa sofre, sabe? Assim, coisas
né? Então, eu fico pensando, eu só faço isso, que já é bastante, né? Lógico, eu tenho meus filhos, eu tenho minha casa, né? Meu primeiro trabalho. Mas, assim, eu faço isso. E, às vezes, assim, eu tiro um dia para estudar um caso. Agora, imagina um pastor que tem que fazer 1000 coisas. E, às vezes, atender uma igreja de, no mínimo, mais de 100 membros. Como que dá conta? Né? Eu não tô dando conta. Eu tenho gente que eu falei, gente, olha, tem uma listinha de espera, você pode entrar, se você puder esperar, e não sei o quê. Eu só tô aumentando a lista de espera. Imagina um pastor que tem que dar conta de 1000 coisas. Então, até por isso que eu falo que o aconselhamento bíblico como profissão, que é o que eu faço, ele é fundamental para que a gente não terceirize o cuidado com a alma, que é o que tem feito. A pessoa vai buscar um profissional da alma, né, da psique. Por quê? Porque essa pessoa eu vou pagar e ela vai me atender semanalmente, ela vai me atender direitinho ali e tal. E às vezes a gente, como não tem como profissão, a gente não consegue priorizar, porque eu tenho que priorizar outras coisas que eu faço. Então, é por isso que eu acho que é fundamental a gente entender que é importante sim a gente ter como profissão pessoas preparadas e que estão ali para isso, né? E aí eu acho que é onde, às vezes, o pastor, ele não dá conta. É muita coisa, né? Como que ele vai atender 40 pessoas que seja, numa semana? 30? Semanalmente? Olha, num universo totalmente diferente disso que você está falando, mas paralelo, eu lembro de um pastor amigo meu que a igreja estava em reforma e os homens fizeram um mutirão para reformar a igreja e foram para um sábado trabalhar. E quando ele chegou lá, um diácono da igreja falou assim, ué, pastor, o que você está fazendo aqui? Aí ele falou assim, ué, não mutirão dos homens da igreja, para a reforma da igreja, eu vim trabalhar. E esse diácono, com uma sensibilidade muito amorosa, chegou para ele assim, ué, pastor, mas nós vamos trabalhar no mutirão aqui, mas nós não vamos pregar no seu lugar amanhã, não. Então deixa que a gente faz isso hoje e vai lá se preparar para amanhã. E esse meu colega falou assim, ficou super feliz por causa dessa sensibilidade, ou seja, se a gente puder, não só nos mutirões de reforma, mas que os irmãos exerçam os seus dons e talentos em diversos ministérios, como do aconselhamento bíblico, colaborando com o ministério pastoral. Eu costumo dizer que aconselhamento ele não é algo opcional para a igreja e ele não é algo opcional para o cristão. Todo cristão, ele é conselheiro. Claro que eu vou entender que há conselheiros que recebem dons específicos que vão ajudá-lo a desenvolver esse ministério. Então a comparação que eu gosto de fazer é, todos nós somos chamados para louvar ao Senhor. Nós nos reunimos dominicalmente, cantamos lá. Mas nem todos temos o dom e o talento para conduzir a igreja a louvar e a tocar. Nem todo mundo é afinado. Mas todo mundo canta. Mas o aconselhamento é a mesma coisa. Todos somos conselheiros. E a Escritura vai dizer isso, né? Faz parte da vida da igreja. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 15, verso 14, em 1 Tessalonicenses 5, 14, em Colossenses 3, ele vai mostrar que isso faz parte do desenvolver da comunidade. Efésios capítulo 5, né? Sustentando uns aos outros. Né? Sim. Como é que a gente sustenta um ao outro sem conduzir os irmãos à palavra? Então, nesse processo, a igreja ela precisa ser capacitada biblicamente para ajudar um ao outro no dia a dia. Então, todo mundo aqui, todo mundo que está nos ouvindo, já aconselhou em algum momento da sua vida. A minha pergunta é, que tipo de conselho que ela deu? Isso é importante. Isso que você está falando é muito legal. É por isso que a gente tem o curso agora na nossa igreja, né? Se chama o Zoe, né? O curso de Zoe de aconselhamento, que a gente quer preparar a igreja para saber aconselhar, né? Então, num bate-papo normal, a pessoa comenta alguma coisa com você tem que saber o que você está falando. Você não está conversando. Tem que ser uma conversa intencional para você saber o que realmente você fala. Eu gostei muito da sua ilustração e acho que eu vou começar a usar ela, do cantor da lá e todo mundo tem que louvar e tal. Mas uma ilustração que eu usava, mas eu gostei mais da sua, é que assim, todo mundo provavelmente eu devo ter pegado de alguém que eu não me lembre. Então... Lá vem os royalties, né? Lá vem os royalties. Ela não sou tão criativa assim. Mas... eu acho assim, todo mundo tem que ser um enfermeiro. Saber fazer o primeiro socorro. Sim. Agora, tem gente que vai ser o cirurgião.
vai viver daquilo, que vai estudar muito mais, que vai se aprofundar, então que vem uma pessoa com um baita problema e o cirurgião ele vai acompanhar, ele vai gastar tempo com aquela pessoa. Agora, todo mundo tem que saber fazer o primeiro socorro. Exato. Né? Então, eu acho que essa é a ideia, né? E é por isso que eu defendo a profissão de aconselhamento, apesar de achar que tem que ser da igreja. Dentro da igreja. Entendendo, inclusive, que como eu tenho o dom de exortação, e foi muito interessante, que foi um pastor que me disse isso, assim que eu me converti, ele falou, você tem dom, eu não tinha nem feito psicologia, fui fazer psicologia por conta disso, né? Não entender do nada, né? Nova, convertida, enfim, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus é soberano. Então, e aí, eu entendendo isso, inclusive as pessoas da minha igreja, por exemplo, elas podendo ou não, eu atendo gratuitamente. Porque ali eu entendo que eu estou exercendo o meu dom. Mas entendo também que há um lugar para profissão. Sim. Né? Então, concordo plenamente. essa é a ideia, né? E, por exemplo, eu estou passando por uma experiência bem legal agora, recentemente. Eu saí de férias com alguns amigos em janeiro, então eu e mais 2 amigos. E nessa conversa, um deles olhou e falou assim, gente, eu tô com um problema na minha igreja, eu não tô dando conta. Pandemia veio, pipocou muita coisa, descortinou muita coisa, e eu não tô dando conta, o que eu faço? Aí o terceiro amigo olhou e falou assim, conversa com o Jonatas e cria um grupo na sua igreja, o Jonatas treina. Eu falei, ui, eu tô de férias, calma, gente, o que você tá? E aquilo começou, esse meu amigo veio, né, fomentou, e a cada 15 dias, isso de março até agora, eu devo estar acabando com eles o curso, não acabando com eles, né, mas acabando o curso deles, agora em outubro, eu comecei a me reunir com um grupo da igreja dele, quinzenalmente, pelo Zoom, para dar um curso básico de aconselhamento, para ajudá-los, e é um grupo assim, a cada 15 dias, toda segunda, eu tenho um grupo de 16, 17 pessoas passando por esse treinamento para poder ajudar o pastor. E o nosso último encontro, o pastor olhou e falou, então pessoal, ok, a gente já aprendeu bastante a teoria, o último encontro foi sobre prática, agora a gente vai para a prática. E ele criou esse grupo dentro da igreja e começou a divulgar para a igreja. Aquelas pessoas agora começaram a ser designadas pelo pastor para aconselharem outras pessoas. E foi uma experiência fantástica ver isso, o ideal acontecendo, e experimentar isso, ver aquele povo animado, lendo, pesquisando, procurando, tirando dúvida. Então eu creio que essa fomentação ela é necessária, porque como a Juliana disse, somos pastores. A lida pastoral envolve N coisas, desde administrativas até o cuidado de pessoas, né? Hoje, meu ministério fala que o carro-chefe é o aconselhamento, porque graças a Deus eu tenho um pastor titular que ele toma conta do ensino da igreja. Então ele prega, hoje a gente divide o púlpito meio a meio, um domingo sim, um domingo não, mas eu não prego todo domingo. Então isso tira um peso das minhas costas de ter que gastar 20 horas preparando um sermão, 6, 7 horas semanais preparando um sermão. 6, 7 horas semanais eu atendo 4, 5 pessoas. Mas mesmo assim, eu tenho o meu limite. Hoje os meus aconselhamentos, eles ocorrem a cada 15 dias, porque eu não consigo atender mais de 12 pessoas numa semana. Então a cada 15 dias eu vou fazendo o ciclo, então são 12, hoje eu aconselho 12 pessoas na semana. Estou aconselhando hoje em tempo real, né? Vamos pensar assim. Imagina, ela atende 10 num dia. Se eu tenho uma equipe, se eu tenho uma pessoa ali que recebe para cuidar disso, um centro focado nisso, imagina, eu vou usar um termo aqui, né? Mas entendo, imagina o estrago positivamente que isso vai fazer na minha comunidade local, no meu bairro, na minha cidade. Em perspectiva de escala. Então eu acho que as igrejas precisavam se conscientizar mais e procurar mais treinamentos, literatura. Hoje a gente tem muita diversidade para buscar e aprender. Maravilha você falar sobre isso, porque eu estou aqui com a língua coçando para perguntar isso para vocês dois. Enquanto eu pastor e fiz o curso de teologia, fiz o seminário, né? Então, nessa corrente, eu sei que há uma corrente de pensamento, teologia, de ensino, que defende, que sustenta o ministério do aconselhamento bíblico. Né? E eu, lá no seminário,
tive que ler pelo menos Jay Adams. E até porque a Juliana falou que nos Estados Unidos é muito bonito, tem muito isso lá. E no Brasil a gente ainda está engatinhando, né? Da onde surgiu essa corrente? Eu citei aqui Jay Adams, talvez seja... ou vocês podem me dizer se é um nome maior, mas que eu conheço era o maior nome, né, o maior pastor que desenvolveu um grande ministério nessa área. Da onde vem essa corrente? Quem são os expoentes? Como as pessoas podem ouvir mais sobre isso, ler sobre isso? Onde eu me acho nessa jornada aí? Você tem 2 horas? Não. Sucintamente, a gente tem um movimento de aconselhamento bíblico surgindo na década de 70, quando Jay Adams ele publica o primeiro livro. E o primeiro livro que ele publicou foi Conselheiro Capaz. Ok. Em inglês seria Competente para Aconselhar. Ele começa ali os seus estudos, ele é chamado para dar aula no Westminster, assumir a cadeira de teologia pastoral. Então, para quem está nos ouvindo, o seminário Westminster é um seminário de linha reformada, Exato. muito conhecido nos Muito Estados tradicional, Unidos, né? antigo. Muito tradicional e antigo. Talvez o pessoal está ouvindo, né? É isso, e aí ele é fala bom. assim, lá o Jay Adams foi para o Westminster, aí ele falou assim, isso é de comer ou de passar no cabelo? Obrigado, boa. E como professor lá, ele começou a ter um conflito na igreja local de as pessoas procurarem para trabalharem em problemas específicos e ele se sentia totalmente incapacitado. E ele então tirou um tempo para ir estudar e pesquisar. Ele estudou com um dos maiores nomes do comportamentalismo americano, foi para uma clínica psiquiátrica para aprender, para estudar. E a conclusão que Jay Adams chega é: nada lá fora vai ajudar a resolver o problema do coração do homem, somente a escritura. E ele então cria esse movimento radical. Jay Adams, a ilustração ele tá com uma foice abrindo trilha. Então outros vêm já com a trilha aberta, começa... Então ele vem rachando com o movimento já pulsante, que era o movimento humanista, que a psicologia era, que tinha as resoluções, tinha a resposta, que as psicologias iam ajudar o homem, não a escritura e não a religião, e não o cristianismo. Dissociando o ser humano em seus dilemas de sua religiosidade. Exato. Né? Tendo aquela visão tripartida do homem. Sim. O homem ele é corpo, alma e espírito. O espírito religioso cuida, a alma, nós que somos profissionais, cuidamos, e o corpo, o profissional da fisiologia vai cuidar. Um bom hambúrguer resolve sua vida. Pronto. Você ia falar então de crossfit, né? Mas eu pensei em outra vez. Eu acho que crossfit. Então ele começa a produzir e ele começa a ensinar isso naquele seminário. E ele cria ali uma clínica de aconselhamento, que vem ali uma associação, que é o CCEF, que é uma clínica de ensino, de educação, uma fundação, né, de ensino e de aconselhamento cristão. E ele começa a desenvolver, e essa clínica ficava do outro lado da rua do seminário de Westminster. E essa clínica, então, começa a crescer, né, e ensinar novas pessoas. Ele sai dessa clínica e cria uma associação de certificação de conselheiros. E o movimento começa a andar e começa a deslanchar. E a gente está falando de um movimento que tem o seu início na década de 70. Quando a gente pensa em nomes, né, grandes expoentes desse ministério, nós temos Jay Adams, que começou tudo isso. Um homem que tem mais de 130 livros escritos. Um exegeta de primeira mão, é a área primeira dele, o início era exegese e Novo Testamento e pregação. Mas você vai tendo outros nomes, como David Powlison, Ed Welch, que são nomes que já estão mais disseminados no nosso meio brasileiro. Paul Tripp, que talvez seja hoje um dos nomes mais proeminentes que nós conhecemos. Pelo menos ele é bem queridinho pra gente, né? Então você tem Paul Lu Priolo Tripp, também. você tem Lu Priolo. Steve Vyers. Então você vai tendo esses grupos que começam a produzir realmente conteúdo para
para o movimento de aconselhamento bíblico. Eu não sei se pode, mas enfim, não estou ganhando nada para isso, mas uma editora que eu gosto demais é a Nutra. A Nutra Isso. Publicações... Quem gosta da Nutra, levanta a mão. Todo mundo aqui. Eles têm ótimos livros, eles só produzem na área de aconselhamento. Então, assim, vale muito a pena. Eu tenho quase todos e, assim, são muito bons. Eu uso muito, indico muito para as pessoas que eu atendo e tal. Então, é um lugar que quem estiver nos assistindo pode procurar, que lá você vai encontrar bons livros com bons autores. Então, hoje no Brasil, você vai ter aí movimentos que estão crescendo. Você tem hoje, inclusive, essa semana, tendo uma conferência que é do ABCB, que é a Associação de Conselheiros Bíblicos Cristãos. Se eu não me engano a sigla, sou muito ruim para essa. ABCB. Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. ABC. Então eu inverti as letras. Eu sou muito ruim com isso. Associação Brasileira. ABCB, gente. Procura isso. ABCB. ABCB. Que eles fazem conferências de treinamento, então vários módulos, um pessoal bem sério mesmo. Você tem o Nutra, que é um pessoal sério, promove um curso de aconselhamento também. Dozoe está entrando já nessa lista de cursos de aconselhamento. Estou preparando, inclusive, um módulo para setembro que é Transtornos à Luz das Escrituras. Uau! E você tem, legal. No Andrew Jumper, você tem um mestrado voltado para a área de aconselhamento com a reverendo pastor Valdeci Santos, né, que coordena essa área no Andrew Jumper. Então você tem hoje várias frentes. Mas há um outro pastor também que eu queria citar, que lembrar dele, que é o pastor Vadislau Gomes. Exato, vou chegar lá. E aí ele tem uma outra corrente que exato. também é fantástica. Exato. Né? A gente que... Aquela história, quem gosta do Vadislau, levanta a mão também. Eu tenho influência dele e do Davi demais. Eu comecei o curso de psicologia em 2000. Em 2002 eu casei e o Davi, filho do Vadislau, foi nosso conselheiro pré-nupcial. E ele me falou uma coisa que eu brinco, até a culpa dele que eu virei conselheira, porque ele falou assim, olha, seja justa com o aconselhamento bíblico. Quando você estiver lendo alguma coisa de psicologia que seus professores mandarem, esteja sempre lendo um livro de aconselhamento bíblico. Então, aí eu comecei, Jay Adams, os livros do Vadislau, Sexualidade, gente, aquele vermelhinho, laranjinha, que é maravilhoso. Eu vou lembrar o nome. Depois eu lembro só da capa. Mas... Então tá. Porque a gente não tá lembrando o nome, faço questão. Vai lá no nosso Instagram, nós vamos publicar lá, tá? Ótimo. Nós vamos publicar. A semana desse programa vai ser toda nesse tema. E procure Vadislau Martins Gomes. Vadislau Martins Gomes. Uma gama. Então, assim, eu li muita coisa dele, coisa que eles indicaram e realmente foi isso que foi me, assim, incomodando. Então, eu estudava na classe e lembrava do livro e lendo o livro, assim, gente, mas as coisas não batem, né? Então, assim, eu tenho muita gratidão pelo Vadislau, né, pelo Davi, muita gratidão mesmo. Foram, assim, pessoas que me influenciaram lá no começo. Então, muita gratidão. Eu ia chegar no Vadislau porque eu ia falar das escolas, mas falar dos expoentes brasileiros, né? Você tem o Vadislau, que tá ali, aprendeu, foi aluno, né, dessa segunda geração, esteve entre eles nos Estados Unidos e veio para cá. Você tem Jairo Cáceres, que é o pastor da Igreja Batista Pedras Vivas, que é onde está o Ministério Nutra. Você tem o Sacha, o Alexandre Mendes, que está junto com a ABCB, ele é um dos diretores executivos da ABCB. Você vai ter Bill Moore, que também desenvolve essa linha, que são homens dentro do Brasil que encabeçaram esse movimento. O Bill voltou para os Estados Unidos, já está aqui. Já está de volta aqui? Ele está dando aula essa semana, inclusive. Então, E você esses dias eu estava conversando com os meus colegas, são pastores lá em Portugal. Eu falei, essa semana o Bill Moore está aqui. Eu falei, ele já está com mais de 80 anos, né? E ele não para, né? Não para. Então aí você vai ter homens como Jonatas Abdias. Jonatas foi meu professor no seminário. Ele me ensinou, velho, Jonatas? Já tá velho, eu brinco, eu falo, você foi meu professor no seminário. Então, assim, Jonatas Abdias, você vai ter um que voltou agora pro Brasil, que fez CCF, fez Westminster, estudou lá, que foi o pastor Alberto, que está em Pinheiros, desenvolvendo uma clínica de aconselhamento bíblico também, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, você tem Helenivação, que são grandes expoentes e que produzem material na área de aconselhamento. A Heleni é em si uma escola, né? Sim, exato. Ela é maravilhosa. Sim, exato. Sim. Então você tem esses grandes expoentes, né, dentro do movimento
brasileiro, né? Que ou seja, continua crescendo. As correntes americanas, os expoentes brasileiros. Exato. E uma nova geração, Deus levantando sempre a cada geração homens e mulheres para esse tipo de ministério. Sim. Juliana... Como eu disse, se ele ouvir, Reverendo Valdeci. E Reverendo Valdeci, sem dúvida nenhuma. Senão ele... Eu vou aproveitar e fazer uma citação aqui, né? Veja a importância de alguém com um coração sensível para uma palavra de orientação que for. Eu cheguei um dia na porta da primeira igreja de Belo Horizonte, a primeira igreja onde eu fui criado, e o Reverendo Valdeci estava lá. Ele não é de lá, mora em São Paulo e tal. Ele estava naquele dia lá e eu não sabia. Ele me encontrou: Neto, tudo bom? Como é que você está? Como é que estão os seus estudos, sua preparação para o ministério e tal? E eu estava bem perdido, né? Tipo assim, bem confuso, com muitos dilemas. Aí eu virei e falei assim: reverendo, estou caminhando. Nem quis abrir o jogo, né? Aí eu falei assim: eu queria te dar um conselho. Eu não sei se vai ser útil para você, mas foi algo que marcou a minha vida, ele disse. Ele falou assim: pensa bem quando você for tomar suas decisões, for continuar a sua caminhada, porque muitas vezes nós nos esquecemos que a palavra de Deus nos ensina a temer a Deus e a ter respeito, amor pelos homens. Mas a gente tem uma tendência muito grande de temer a homens e achar que está respeitando a Deus. Talvez o reverendo Valdeci não saiba disso. Mas esse foi um marco na minha vida e eu carrego até hoje. Depois disso eu voltei ao seminário, retomei meus estudos, concluí meu curso e hoje estou no ministério em tempo integral. Pela graça de Deus, mas Deus usou muito alguém que tinha um coração inclinado ao aconselhamento. Então você falou: não, tem que citar o Valdeci. Eu falei: então vamos citar com propriedade. Com propriedade. Juliana, quem está nos ouvindo e de repente está pensando assim: sim, eu gostaria de encontrar um aconselhamento bíblico, ser orientado, aconselhado por alguém que vai me conduzir nas escrituras sagradas. Quais seriam os passos? Como achar? Claro que a gente está falando sobre a cidade de São Paulo, mas talvez sobre pessoas que estão nos ouvindo em qualquer lugar do Brasil. Como procurar um conselheiro bíblico? Como achar esse aconselhamento através da palavra de Deus? Tá. Então, eu acho que uma das formas é indo atrás da sua igreja ou de uma igreja evangélica, né, séria, alguma igreja que seja séria com a palavra. Já pode ser uma orientação, o pastor pode ter alguém para orientar, mas também entrando no site da ABCB, eu creio que eles têm pessoas que estão ali catalogadas, né, e como eles dão curso no Brasil inteiro, então deve ter conselheiros pelo Brasil inteiro. Pessoas foram formadas pela ABCB e estão exercendo esse ministério. Isso, e que estão ali inscritas, gente, me fugiu a palavra, mas são associadas a eles, né? Você pode se associar a eles. Então, eu creio que seria uma boa forma de você procurar se você está fora da cidade de São Paulo, né? Eu atendo online, então atendo gente de todo o Brasil. Mas então, repete aí para quem está nos ouvindo, como é que te acha o seu site mesmo? Tá, é mentecoração.com.br. Lá tem, né, forma de contato, tem até meu WhatsApp lá que eu deixo lá. Então, realmente, a pessoa pode entrar em contato e eu posso até indicar algum lugar e tudo mais. Se eu não tiver vaga no momento, eu posso indicar alguma coisa, né? Me coloco à disposição para isso. Ótimo, ótimo. Jonatas, deixa então para quem está nos ouvindo agora uma orientação, até mesmo pastoral, né? Da importância de tratar os nossos problemas, e as necessidades que temos, lutas que estamos enfrentando à luz das Escrituras. Eu acho que a gente pode pensar em alguns aspectos, né? Mas o principal deles é pensar que o nosso problema, que a raiz dos nossos problemas é uma raiz que se encontra lá em Gênesis 3, que é o pecado. Então, com a entrada do pecado no mundo, nós vamos ter ali o homem com as suas mazelas, o homem morto nos seus delitos e pecados. Nós vamos ter o homem ali com seus distúrbios de pensamento, comportamento, com seu coração enganoso e construindo ídolos o tempo todo dentro de si. Então, se eu entendo esse primeiro ponto, eu vou entender a importância do tratamento bíblico para a minha vida, porque somente na Escritura eu acho aquilo que vai resolver o meu problema real, que é Cristo. Então, eu preciso entender então que
quem é o homem, qual é o problema do homem e onde que eu acho a solução. E é na Escritura. E o que a Juliana disse agora há pouco é super importante. Se eu estou numa igreja que não tem um zelo pela pregação fiel da Escritura, se eu estou numa igreja que não ensina a Escritura, eu vou estar em uma igreja que não vai cuidar do meu coração segundo o que a Escritura orienta. Então eu preciso estar numa igreja que seja bíblica, que vai apontar para mim a Escritura como sendo aquilo que vai resolver as minhas dificuldades, os meus problemas e os meus pecados. E aqui pensando, né, talvez a pergunta que surge é, mas a Bíblia tem resposta para tudo? Sim, eu creio que sim. Por isso que é importante você voltar os olhos para a Escritura. A Escritura vai falar de quase todos os problemas que você possa imaginar que você tenha, e daqueles que você não imagina, e eu incluo todos nesse processo. Quando a gente fala a respeito da doutrina da suficiência das Escrituras, nós estamos falando que ela é completa. Que ela é completa. E ela trata homens e mulheres por completo. Exato. Então, caminhe procurando esse entendimento, e que somente nela você vai achar. E busque homens piedosos, pessoas que vivem e respiram Escritura. Eu acho que isso é importante, porque muitas vezes, como conselheiros, né, como todos somos conselheiros, e volto lá, né, o problema é que tipo de conselho eu tenho dado. Se a igreja tiver essa noção de que ela precisa viver e respirar a Escritura realmente, não só na teoria dominical, eu vou procurar pessoas que vão me ajudar a me assemelhar a Cristo, que é o que Paulo fala em Efésios 4 ali, que os dons são dados para o aperfeiçoamento do corpo, amadurecimento do corpo, e para que todos cheguem à plenitude. Então, busque pessoas piedosas que vão te aproximar de Cristo e não te aproximar dos desejos idólatras do coração, dos desejos pecaminosos da carne. Então, procure pessoas que vão te levar para Cristo. Ótimo. Gente, muito obrigado. Tenho certeza que este nosso podcast vai ser bênção na vida de muitas pessoas. Juliana, quero te agradecer pelo seu tempo, sua presença aqui, sua contribuição tão rica para a nossa conversa. Amém. Eu quero agradecer também por essa oportunidade. Queria dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, né, rapidamente, ele falou sobre pecado, e uma das críticas que nós temos é que a gente sempre fala sobre pecado, mas eu queria dizer o seguinte, gente, uma das únicas certezas que nós temos na vida do autoconhecimento é que nós somos pecadores, e esse pecado pode nos levar a doenças, nos adoece, tá? Então você precisa de alguém que vai tratar daquilo com a palavra de Deus. Quem trata de pecado é a palavra. Só que o pecado adoece de fato. Então, tratando da raiz do problema, que é o pecado, e que todos nós temos, né? Ninguém fica livre disso, com certeza tem muito para melhorar, porque a lei do Senhor, ela é perfeita e ela restaura a alma. Amém, que maravilha. Muito obrigado, Juliana. Jonas, obrigado pelo seu tempo e sua dedicação para estar conosco aqui também. Eu que agradeço, é um privilégio poder conversar sobre esse tema tão importante para a vida da igreja, tão gostoso, e espero que tenhamos outras oportunidades para continuar incentivando e fomentando isso na vida da igreja, e que a igreja possa entender a responsabilidade do cuidado mútuo para o desenvolvimento de santidade, né, para o crescimento do corpo. Se Deus quiser, teremos várias outras oportunidades aqui. Obviamente eu quero agradecer a você que esteve conosco durante todo esse tempo. Certo estou que o Senhor vai usar essas palavras e orientações e explicações para a edificação da sua própria vida. Se você está nos ouvindo pelas principais plataformas de áudio, procura aí na internet o Theo Media Cast, você vai achar no Google, no Spotify, no Deezer e etc, etc, etc. E se você quer nos assistir esse programa na íntegra, baixe o nosso aplicativo, a nossa plataforma digital, que é o Theo Media. Lá você pode ouvir este conteúdo na íntegra, todos os programas, primeira e segunda temporada, e vários outros conteúdos, filmes, desenhos, palestras, pregações e cursos,
todos a serviço da Igreja de Cristo Jesus. A gente quer aproveitar e, de uma forma muito singela e gentil, agradecer a presença da Juliana e do Jonatas, presenteando vocês também com uma assinatura do Telmídia, para que vocês assistam, compartilhem, vejam e também sejam abençoados com isso. É um presente, assim, singelo, mas é de coração. Para você que está nos assistindo, você pode ir no telmedia.org e baixar o seu aplicativo e começar hoje mesmo uma assinatura, 15 dias de degustação e contribuir também com o nosso ministério de divulgação do reino, de edificação da Igreja de Cristo. Muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe. Um grande abraço.